Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar agora uma live super diferente, né, com um tema que eu considero como antigo, mas que agora ele ganhou um destaque na sociedade. Nós vamos falar sobre leis sistêmicas e direito do trabalho. As leis sistêmicas, eu não vou falar, vou deixar a Daniela falar. Eu ia dar uma introduçãozinha aqui pra vocês, mas nada melhor do que a especialista pra falar. É porque eu sou apaixonada por esse tema, gosto muito dele. Porque ele tá intimamente ligado com valores humanos, que é algo que eu acredito muito. Chamei a Daniela aqui já. Bom dia, Larissa tá aqui, o Lucas Martins, Dr. Douglas. Tô muito feliz com vocês aqui, viu? Audiência qualificadíssima. Tô esperando a Dani entrar aqui. Dani, faz a solicitação aí pra mim. Aí. Agora ela já vai entrar e a gente vai conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão rico, né? E eu acho que é muito importante também falar sobre ele, especialmente agora, nessa época de pandemia. Oi, Dani, bom Oi, dia! amiga, bom dia. Deixa eu dar pôr um filtro Bem-vinda! aqui, que eu nunca consigo pôr um filtro na minha própria live. Vamos ver se agora que eu tô convidada eu consigo. Vamos ver, ficar mais bonita. Eu nem sei mexer nisso daí. Eu vejo que as pessoas colocam filtro mesmo, mas eu nem faço ideia de como que É, faz. Conseguiu acho aí? que foi, acho que foi, não sei, acho que foi. Bom dia, amiga. Bem-vinda, viu? Tô muito feliz de ter você aqui. Para mim é uma honra, porque eu te admiro muito. Você é uma mulher que, além de excelente profissional, é um ser humano incrível. Então, falar sobre esses valores humanos, falar sobre leis sistêmicas, sobre como a gente pode aplicar isso nas empresas, né? Isso, para mim, é especialmente vindo de você, todo esse conhecimento. Eu acho que é algo riquíssimo e eu tenho uma honra tremenda e uma alegria gigante de receber você aqui para a gente conversar sobre isso. Seja Obrigada, bem-vinda. amiga. Pode terminar de falar, que depois eu falo, pode terminar. Pode falar, fala um pouquinho de você aí pra gente, fala um pouco sobre esse perfil de advocacia que você desenvolveu. Conta um pouquinho de você para nós aí. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer demais você ter me convidado, amiga linda, querida. Gente, a Poliana tá aí rasgando seda para mim, mas a gente sempre rasgou cedo uma para outra, a verdade é essa. Eu tenho profunda admiração por ela também, ela sabe, a Poliana é guerreirona, sabe? Jogada no mundo aí, faz tudo acontecer. Eu sou fã de carteirinha da Poliana, ela sabe. E agora a gente ainda tá com os projetos aí em conjunto, né, amiga? Acho que vai ser tudo muito, muito legal. E temos muita coisa legal em comum. E eu estou muito feliz e honrada de você me convidar. Que eu convido as pessoas, de repente eu estou sendo convidada para fazer uma live, falando, nossa, estou melhorando na vida. Agora alguém já me convidou. Amiga, então, né, vamos conversar um pouco sobre isso. Como a Poli falou, gente, a gente está vivendo um momento, uma fase em que essa questão do advocacia mais humanizada, um direito, né, mais humanizado, que olha mais para o ser humano, para as pessoas, tem sido bastante falado. Por uma questão, acho que, de própria evolução da sociedade, mas também por uma questão de necessidade. Existe uma questão prática aí, né? Porque que é a questão do judiciário ter muitos processos. Então, a gente precisa de saídas, de soluções, né? E, de repente, um dia aí, o Sam Storch, que é o juiz da Bahia, que começou esse movimento do direito sistêmico há mais ou menos 10 anos, ele teve a brilhante ideia de começar a aplicar essa abordagem sistêmica aí, criada pelo Bert Hellinger, dentro do direito, e a coisa começou a fluir. Você sabe que hoje, Poli, uma menina me mandou uma mensagem, uma mocinha que está fazendo a pós-graduação, que está fazendo a monografia dela em direito sistêmico, né? Assim, como método, constelação como método de solução consensual de conflito. E a gente conversando, ela me perguntou algumas coisas, tudo, a efetividade dessa prática. Eu falei, gente, que interessante, né? Agora muita gente tem interesse por esse tema, né? É algo muito legal. Aí eu mandei uns livros para ela, respondi algumas perguntas, mas você vê que é uma área aí que as pessoas estão com bastante interesse agora. E aí eu e a Poli vamos conversar sobre isso hoje, né, amiga? A gente quer fazer um bate-papo mesmo, aí a Poli fazendo as colocações dela, me perguntando algumas coisas, então ela planejou um roteirinho para nós aí. Então, você que manda, Poli, se você quiser agora Pode também. deixar. Falando sobre mim aqui, assim, eu sou advogada, né, minha especialidade é família, eu sou familiarista, no entanto, eu fiz a formação em constelação familiar
E desde que eu comecei a advogar, porque antes eu era servidora pública, eu já comecei a advogar nessa linha, né, na advocacia sistêmica, utilizando essa abordagem terapêutica do Bert Hellinger para apoiar na atuação. Então, a gente vai conversar isso hoje sobre aplicabilidade no direito do trabalho, né, Poli? Não, e vai ser muito rico, porque como a gente tem essa experiência de serviço público, né, de como que funciona um processo, é porque muitas vezes a pessoa tem um problema e ela fala, vou no judiciário, eu vou resolver o meu problema. Nós temos experiência de, assim, de vivência mesmo, nós podemos falar com conhecimento de causa como que funciona um processo no judiciário e eu já adianto aqui que não resolve o problema. Então, por isso que eu também sou tão apaixonada nessa questão das leis sistêmicas, né? E eu vou trazer um pouquinho para a área trabalhista, que é a minha especialidade, para que a gente possa aplicar isso daí também no desenvolvimento das corporações, das empresas, né? Das instituições. Então, Dani, fala um pouquinho para a gente sobre os pilares do direito sistêmico, como que funciona, quais são os princípios, né, que são utilizados na aplicação dessa nova forma de ver o direito, né, que eu assim Tá. defino. Tá certo, é isso mesmo, um novo olhar para o direito, né? Bom, isso que a Poli colocou agora é muito legal mesmo, porque é verdade. A gente até se conheceu trabalhando no gabinete de um desembargador, e de um desembargador excelente, maravilhoso, né, Poliana? Por quem a gente tem Sim. maior respeito e maior admiração. Só que a gente pode ver ali na prática, dentro do judiciário, que os processos são muitos e não é possível você olhar o caso a caso das pessoas como pessoas. E não é nem porque a gente não queira, porque não dá tempo, né, Poli? Fica uma coisa muito assim, aquele tanto de processo. São muitos processos. São muitos processos, é muita coisa, e de repente você precisa acabar, você precisa terminar, você precisa entregar a decisão. Então, assim, você vê que, infelizmente, dentro do judiciário, acaba não sendo possível esse olhar realmente para as pessoas, né? Então, por isso que surgiu, assim, juízes que têm um olhar mais humanizado, querendo, acho que, resolver de uma outra forma também. Uhum. Mas ali dentro do processo, realmente fica muito difícil você olhar para a lide sociológica, né? Você olhar para os reais interesses das partes, para as questões mais pessoais, mais emocionais que levaram elas aos processos. E não é que a gente se torna psicólogo ou terapeuta porque a gente vai ter o olhar do direito sistêmico, não. A gente apenas incorpora esse conhecimento a nosso conhecimento técnico, né? Para a gente poder ter aí mais ferramentas para ajudar o cliente. Eu falo muito isso. A gente não muda, continua sendo advogado, você vai sempre ser advogada, mas a diferença é a gente ter mais ferramentas para ampliar esse olhar e ajudar melhor o nosso cliente. Então, a Poli perguntou sobre as bases, né, do direito sistêmico. O criador foi o psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, então foi ele que criou as constelações familiares e toda a filosofia por trás delas. Porque direito sistêmico é muito mais do que constelação familiar. Muitas vezes as pessoas pensam que o direito sistêmico é você constelar, né? E, na verdade, é uma das coisas que você pode fazer através do direito sistêmico. Começou assim. O Sam Storch, ele começou fazendo constelação lá na Bahia, na comarca que ele, acho que era Amargosa, na Amargosa atual, enfim, não me lembro o nome da comarca dele, mas numa comarca da Bahia que ele começou fazendo constelações. Só que depois ele foi fazendo também palestras, ele foi vendo quanto que conhecer essa abordagem terapêutica, conhecer essas bases dela poderia ajudar as pessoas. E por quê? Porque o Bert Hellinger fala que nós, seres humanos, temos 3 leis que estão presentes em todos os relacionamentos, que são as leis sistêmicas que a Poliana estava falando. Ele fala assim que observou ao longo dos estudos dele, ele foi um grande estudioso, o Bert Hellinger, tá, gente? Ele estudou muito a psicanálise, gestalt terapia, psicodrama, esculturas familiares, a própria teoria sistêmica familiar, que já existe antes dele. O Bert, ele somou muita coisa que já existia antes dele. Muita gente já falava de pertencimento, de algumas coisas que a gente vai falar. Mas aí, o que ele fez? E ele teve também uma questão de observação a uma tribo Zulu, lá na África. Foi quando ele teve um contato com tribos Zulus, que ele foi como missionário lá, e também teve uma percepção muito grande de que as relações humanas eram regidas por algumas leis ou princípios sistêmicos. E aí, por quê? Porque ele não nos analisa enquanto indivíduo, o Bert nos analisa enquanto membros pertencentes a um sistema. Então, se a Poliana trabalha lá no gabinete como ela trabalhava, ela pertencia àquele sistema. A Poliana nasceu de um pai e de uma mãe, ela pertence àquele sistema. E assim todos nós. E aí o Bert percebeu que, não só ele, né, todo mundo da teoria sistêmica, que quando a gente está inserido dentro de um sistema enquanto indivíduo, nós somos profundamente influenciados por todos os membros daquele sistema. E aí quais são então essas 3 leis que ele percebeu que regiam os relacionamentos humanos? É a lei do pertencimento,
a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. A lei do pertencimento diz que todos os membros do sistema têm o mesmo direito de pertencer e não devem nem podem ser excluídos. A lei da hierarquia diz que todos aqueles que chegaram primeiro têm que ter um reconhecimento desse lugar, um respeito e uma honra, porque quem chegou primeiro, quem chegou depois tem que ter um olhar de reverência para isso. E a terceira lei é a do equilíbrio entre dar e receber, que significa que todo relacionamento humano, para se equilibrar, para ficar bem, o dar e o receber, o ativo e o passivo, tem que estar mais ou menos ali equilibrados. Então essa é a base do trabalho do Hellinger. Ele escreveu mais de 100 livros, mas toda a filosofia, inclusive a maneira como ele dirige uma constelação familiar, como ele ensina a gente que tem a formação a conduzir uma constelação, vai se basear no respeito a esses princípios, na tentativa de fazer com que as pessoas olhem para quais leis estão sendo respeitadas, qual ordens do amor, que ele chama também, estão sendo respeitadas e podem voltar a serem respeitadas para a gente conseguir mais harmonia e paz dentro de um sistema. Qualquer sistema, como por exemplo uma empresa, né? Não só uma família. Pois é, isso que eu ia falar, que incrível que é, né? Porque muitas vezes a gente passa mais tempo na empresa, trabalhando, em contato com os nossos colegas de trabalho, do que com a nossa família em si. E a gente não pode se esquecer que cada sistema, ele carrega em si, né, uma estrutura e ele tem as suas relações. E as relações que ocorrem dentro de uma empresa, quando você olha sobre esse prisma dessas leis sistêmicas, né, você consegue entender muita coisa e você consegue organizar o ambiente. Até a cultura organizacional de uma empresa, que, por exemplo, ela pratica essa primeira lei aí, que é a questão do pertencimento, é uma cultura totalmente diferente. É uma empresa que ela tem um engajamento diferente, uma energia diferente, né? E isso reflete no consumidor também, que é a pessoa que vai ser atendida por aquele empregado que se sente pertencente àquela empresa. E aí eu queria saber, Dani, como que você acha que ou a aplicação ou a não aplicação dessa lei do pertencimento, ela pode desestabilizar as relações de trabalho? Como que ela influencia dentro da relação trabalhista? Só essa lei, só essa primeira, porque essas leis são tão incríveis, eu quero destrinchar elas com vocês, sabe? Tá bom, tá bom. Bom, então, como, repetindo, gente, a do pertencimento, né, essa ordem do amor do pertencimento, significa que todos aqueles que fazem parte de um sistema têm o mesmo direito de pertencer. Não devem ser excluídos ou esquecidos, senão isso vai impactar no sistema. Então, quando a gente olha para um sistema familiar, significa que você não pode deixar um tio que cometeu um crime, fingir que ele não existe na família, porque aquilo vai ter um impacto. Depois, um outro membro às vezes vai inconscientemente reproduzir um comportamento daquele tio ali que cometeu crimes, de forma que ele volte para dentro do coração da família e do sistema. Oi, Ana Michelle, ela mandou um oi aqui pra gente. E aí a Poliana perguntou isso dentro das empresas. Então, o que acontece? Se você tem uma empresa, todos os funcionários da sua empresa, né? Você é o fundador, você é o dono, o chefe, e cada funcionário que você tem, sejam eles 2 ou 3, sejam eles 500, fazem parte, têm o mesmo direito de pertencer e tem que ter o seu lugar ali reconhecido. Essa questão do lugar também, da função, já entra um pouco mais na lei da hierarquia. Mas com pertencimento significa o quê? Você dá valor nos seus funcionários. Você reconhecer a importância deles. Esse reconhecimento, né, que muitas vezes é buscado através de uma ação judicial aí, que pede o reconhecimento do vínculo empregatício, que, claro, tem a questão patrimonial, mas se você olhar pelo prisma aí da parte do sentimento, da emoção, muitas vezes é uma pessoa que não se sentiu vista, que não se sentiu... E o meu lugar, e a minha importância aqui? Me viram, me deram valor? Então isso aí, e é algo que não precisava nem ser um postulado do Bert Hellinger. A gente sabe, você às vezes convive, tem pessoas que você conhece, fala, poxa, eu trabalho com uma pessoa tão legal, sabe? Ele vai lá, ele passeia pelo pátio ali com a gente, pega na nossa mão, olha para nós, agradece por a gente estar trabalhando com eles. Então, assim, a pessoa que já tem instintivamente aí, um ser humano que tem esse tipo de comportamento, ele está justamente valorizando, especialmente se ele é aquela pessoa que se informa, sabe? Fala assim, poxa, fulano aqui faz o quê? Ele é da cozinha? Eu vou lhe agradecer ele. Fulano, obrigada, porque você faz uma comida gostosa pra gente todo dia. Naquele momento ali, a pessoa se sentiu reconhecida, se sentiu pertencente. Eu sou importante nesse lugar. Eu ocupo um lugar, eu faço parte.
Sim, verdade. E você falando aí, eu me lembrei de várias situações, né, que eu experiencio aí na prática trabalhista. Muitas vezes, por exemplo, o empregado, ele nem é chamado pelo nome, né? O empresário, os superiores não sabem o nome daquele empregado. Muitas vezes colocam um apelido na pessoa ou chamam por um nome genérico, seu Zé. Já vi casos de, por exemplo, mas isso daí é porque a pessoa ainda não está numa evolução humana, né? A esse ponto, porque eu acho que isso é muito grave. Por exemplo, o exemplo que eu ia falar aqui era um empresário que não gosta do nome da empregada e ele troca o nome dela, chama ela por outro nome. Gente, isso não é mais exclusivo, assim, de exclusão, de né, a pessoa não se sentir pertencente. Isso aí para mim é um absurdo, é o extremo, porque a pessoa tem um nome. Uma coisa é o empresário não saber o nome, os superiores hierárquicos não chamar aquela pessoa pelo nome dela. Outra coisa é você trocar o nome da pessoa porque você não gosta do nome É dela. um desrespeito, Inclusive, né? é um Desrespeito. total desrespeito. Isso, inclusive, é motivo para condenação por dano moral, porque isso daí é uma humilhação da pessoa, né? E Uhum. além dessa questão de ser importante, de todo, de especialmente de cima para baixo, sabe? Do proprietário da empresa, os diretores, os gerentes, eles saberem realmente o nome, né? Também é importante eles integrarem todas as ações coletivas que forem ocorrer na empresa. Por exemplo, vai fazer uma festa de aniversário? Chama todo mundo daquele departamento, chama todo mundo daquele grupo, vai fazer uma reunião, não deixar de fora. Claro que a reunião ela tem que se limitar àquelas pessoas que são relevantes na reunião. Mas se você vai fazer uma reunião que diz respeito a um departamento e aquilo ali vai respingar em algumas outras pessoas, né? Convida todo mundo. Ou então, se não for possível, porque tem alguns assuntos que sim são limitados a um determinado grupo, acabou a reunião, passa para as pessoas o que foi definido na reunião. Integra elas, Isso. sabe? Por exemplo, as pessoas, eu vejo muito também as pessoas que trabalham na faxina, na limpeza. Muitas vezes elas são tratadas como invisíveis, sabe? E essa é uma pessoa Isso. que, Esse com é o grande ponto. certeza, quando ela sair, com certeza, quando ela sair da empresa, ela vai ajuizar uma ação trabalhista. Porque, pelo que eu Exatamente. vejo, né, a maioria das ações, elas têm um cunho emocional ali. É a exclusão daquela pessoa, é o desrespeito, é ela não se sentir vista, ela não se sentir parte daquela empresa. Então, muitas vezes ela procura o advogado e fala assim: arruma alguma coisa aí que a empresa fez errado para eu processar ela. Ela nem sabe o que, que tem de errado, ela nem sabe se as verbas foram pagas corretas, se teve alguma coisa. Na hora que você faz a entrevista e você pergunta para ela, você vê que não tem nada. Tá tudo bem, mas ela tá ali atrás de um advogado porque ela quer processar a empresa, porque ela quer, por meio do judiciário, esse reconhecimento. Muitas vezes falta até colocar na petição assim alguns advogados escreverem que, ó, e o empregado quer um pedido de desculpa, porque Sim. muitas vezes é isso que ele quer, né? Exatamente. Exatamente. E essa questão que você colocou é muito interessante. No momento em que você usou a palavra, ela era invisível lá dentro, é Aham. exatamente. Ela está sendo excluída. Entende? Se você está se você está invisível em um lugar, você não está sendo reconhecido, você não está sendo visto. Então você está excluído, é uma forma de exclusão. E você sabe que é tão interessante, Paulo, que esse olhar que a gente traz do direito sistêmico, tanto para o direito do trabalho quanto para o direito empresarial ou para as organizações de uma forma geral, eu já vi constelação nesse sentido muito interessante. O que acontece? Se você, por exemplo, tem uma empresa e você tinha alguém ali no cargo de era seu diretor financeiro, né? E aí você, às vezes, teve uma briga com aquele diretor financeiro e mandou ele embora. E ficou algo, assim, ruim, você ficou com raiva muito desse diretor financeiro, ficou xingando ele. Aí, quando você põe alguém no lugar, de repente, ninguém para naquele cargo. Porque aí você tem um Uhum. duplo desrespeito, assim, tem a questão tanto do pertencimento, que você quis excluir completamente aquela pessoa. Claro que você pode mandar alguém embora, mas é a maneira como aquilo é colocado. Da Uhum. mesma forma de um ex-marido, né? Seu primeiro marido fez parte. Então, aquele diretor financeiro fez parte, ele contribuiu. E por Uhum. mais que você tenha brigado com ele, ele foi embora, mas ele fez uma parte ali que precisa ser reconhecida, que precisa ser honrada, que entra também a hierarquia. Senão, Uhum. aquele cargo ali, aquele lugar no sistema, ele fica machucado, sabe? Maculado. E de repente ninguém para naquilo lá. Então é muito interessante como é que você vê depois, através das constelações, a real, assim, a realidade do que está realmente acontecendo. De falar, poxa, de fato, não seguir essas regras pode impactar mesmo o sistema. E você, às vezes, faz uma constelação e enxerga isso. E
Dani deu uma A travadinha. hierarquia e o pertencimento, eles muitas vezes todas se fundem, sabe? Assim, de certa forma. Mas muitas vezes. Dani, Dani, você tá travando aqui pra mim. Deixa eu vou esperar você voltar aqui. Muita questão da hierarquia e do pertencimento. E eu quero contar uma história de uma constelação que eu fiz que é bem legal. Dani? Ah, então tá. Tá, tô. Deu uma É, travadinha aqui. Os mais importantes, claro que todos eles, igual você falou, eles se intercalam e eles são um conjunto, né? Não existe, Uhum. na verdade, um que sozinho consiga dar conta das leis sistêmicas. Eles precisam atuar junto. Mas, assim, o pertencimento, eu tive uma experiência mês passado com um diretor de uma empresa. Ele pediu desligamento e aí começou um conflito, né? Ele procurou um advogado, ele ia entrar com ação, ia ser um passivo muito grande para a empresa, e aí eu entrei junto, a empresa me contratou para eu fazer essa intermediação e fazer o acordo extrajudicial entre eles, e nós levamos para homologação na Justiça do Trabalho. E aí, durante essa negociação que eu fiz com o empregado, eu fiz questão de sempre fazer videoconferências com ele. Eu não liguei para conversar, sabe? Porque quando você começa, o simples fato de você olhar para a pessoa, de você fazer questão de, mesmo que virtualmente, você está de frente para ela, você está ouvindo ela. Igual quando eu estou numa reunião, numa videoconferência, eu não estou fazendo outra coisa, eu estou 100% ali, presente naquele momento. Muitas vezes, quando você está no telefone, você está anotando outra coisa, lendo algo e conversando com aquela pessoa, né? Então, quando você reserva um tempo para você se dedicar para aquela pessoa, por exemplo, eu estava representando a empresa. Então, quando você tem esse cuidado na representação da empresa, você já leva um pouco de reconhecimento para aquele empregado. E na situação que eu vivenciei, ele queria reconhecimento. Ele falou, ele queria reconhecimento, 15 anos na empresa, que ele trabalhou lá, que ele se dedicou, que ele deu a vida para a empresa. Então, ele achava injusto no desligamento dele ser daquela forma. E aí, o dono da empresa, né, ele já tem uma consciência, ele tinha feito um pedido de desculpas para esse empregado, e era um empregado realmente que tinha uma jornada muito grande de ascensão na empresa, ele já tinha um cargo muito alto. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu levei essa questão da importância, né, que ele tem para a empresa, falei do histórico dele, fiz como se fosse um resumo de toda a vida dele nessa empresa e de que a empresa estava, sim, Legal. disposta além de reconhecer ele, a fazer um acordo que ficasse bom para ambas as partes e já pagar. Entendeu? Porque não queríamos ir para o judiciário, aquele desgaste, sabe, audiências, o tempo do processo, para que ele tenha o reconhecimento dele. A empresa já reconhecia ele desde já. Sabe, isso foi fundamental. Eu fiz 3 reuniões com ele, nós conseguimos fazer um acordo que ficou muito bom para ele, ficou bom para a empresa. Depois ele chamou a advogada dele, aí eu comecei a dar seguimento, né, na negociação junto com ela, e ela já veio nesse espírito também, sabe? De que ela é como se ele tivesse Perfeito. passado para ela que, agora eu tô bem. Sabe, porque muitas vezes o advogado ele pega um pouco daquilo que o cliente traz. Então, se o cliente está com raiva, se ele quer ferrar com a empresa, né? Se ele quer ir para o contencioso, para a briga, o advogado ele vem com aquilo ali. E aí é importante a gente fazer a nossa filtragem, né? Quando o cliente vem para mim dessa forma, eu faço uma análise dele ali para que eu tente resolver da forma mais efetiva, porque eu acredito que a forma efetiva de resolver uma situação dessa daí é por meio da negociação, né? Que é um ponto que a gente vai chegar e a gente ainda vai falar, porque isso daí dá um poder muito grande para as partes. Não é um terceiro, não é um juiz que vai lá resolver para você, né? É você que vai resolver, né? E Dani, tem tanta coisa boa que eu quero falar com você ainda, eu sou ansiosa, né? E aí eu já tô querendo falar um monte de coisa. Dani, cortou seu áudio, peraí. Não tô te ouvindo, amiga. Hã? Fala de novo, não tô ouvindo vocês. Vocês estão ouvindo a Dani, gente? Não tô ouvindo. Eu quero ir pra segunda lei aqui com ela. Exato. Alguém me dá um retorno aí, por favor. Agora eu tô te ouvindo, Dani. Travou. Pessoal, me dá um feedback aí, por favor. Vocês estão ouvindo a Dani? Estão vendo ela? Ou é só com a minha rede Não, aqui? não tá me ouvindo? Ana, a Ana Ixi, pôs um joinha aí. Não sei se tá ok pra peraí, ela. deixa eu tirar o fone e colocar de novo. Eu ainda tô sem áudio.
Eu tirei o filtro travado, meu Deus do céu. A Ana tá falando que tá travado, tá travando você. Vamos, mexe aí um pouquinho para ver se melhora. Qualquer coisa a gente sai e volta. Tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo, agora tá ok. Ah, então perfeito. Então tá. Perfeito. Então é aquela porcaria aquele filtro. É o Deixa eu filtro ficar aqui. pesa. Deixa eu ficar mais feinha, natural mesmo, gente, sem filtro. Tá Mas linda. então, pode falar. Obrigada, amiga. Pode falar. Vamos lá, ó, a segunda lei, né? Eu fiz um breve comentário aqui sobre o poder que as partes têm de chegarem a um acordo por elas próprias e a questão do reconhecimento, que é importante não só a empresa fazer, mas a equipe jurídica que está atuando, ela ter essa responsabilidade de reconhecer cada empregado. Sabe? Sim, sem dúvida. É o que você falou do advogado, ele participa muito, porque a gente pode. Gente, assim, eu falo que aqui tem um filme que é perfeito para mostrar o que o advogado pode fazer, que é aquela história de um casamento. Você lembra daquele filme? Não sei se você chegou Eu não assisti, me falaram para assistir ele, eu não assisti. Ele está na Netflix, é sensacional, e ele mostra assim como a atitude de um advogado pode colaborar ou não. E isso é nítido, né, Poliana? Eu acho assim, como você falou, o cliente chega para nós, o cliente que chega para o advogado, ele tem um problema. Ele tem um problema. E ele chega para você cheio de emoção, magoado, triste, com raiva. E você vai ter o poder de potencializar isso, porque você pode muito bem se indignar junto com o cliente, comprar e falar, poxa vida, que absurdo! Ou então você pode mudar um pouco aquilo assim, não assim, dando uma de... Você está com o cliente, entendeu? Você está com ele, você está sendo contratado para isso, mas fala, poxa, entendi, vamos sim olhar para a questão dos seus direitos, vamos sim olhar para isso. A maneira como o filme chama História de um Casamento. No caso, ele é mais aplicável ao direito de família, mas não tem problema nenhum. Qualquer advogado deve assistir para refletir sobre como a maneira como você se posiciona. Porque ali as partes, elas queriam, assim, elas tinham disposição para o acordo, entende? E aí os advogados ficavam insuflando para não ser assim. Porque os advogados estavam pensando muito em si, né? Então, assim... É algo que vale muito a pena. Muito aquela questão do ego do advogado que quer ganhar, que quer ser o melhor advogado, que quer mostrar o serviço. Eu sou muito bom, eu sou excelente advogado, eu ganho todas as causas. E esquece que está com pessoas, sabe? Então é muito legal, vale muito essa reflexão. Então os advogados, como você estava falando, tem esse papel, né? Sim, eu levo muito isso. Eu acho que assim, quando eu vou fazer o atendimento, primeira coisa que eu tento é mostrar para ele como é positivo o acordo, a negociação extrajudicial. Como é poderoso, sabe? Não é, vai fazer acordo porque não tem boas provas. Não é, gente. Não é, porque o que o cliente quer? Ele quer ficar 3, 5 anos com o processo ou ele quer resolver o problema dele? Ele quer resolver o problema dele. Entendeu? É uma visão distorcida ainda. Por isso que eu comecei essa live falando assim, é um tema que a gente está tratando que eu considero muito antigo. São valores humanos, né? Você pensar na resolução daquilo ali, você pensar em ter uma qualidade de vida melhor. Porque o que é melhor? Você viver com um processo aí, se arrastando, tendo que lidar o tempo inteiro com esse problema, nunca finda, ou você resolver ele de uma forma definitiva em que você escolheu. Claro que essa segunda opção é melhor, mas nós ainda temos uma cultura do litígio, né? Uma cultura que agora ela está amadurecendo para essa questão da solução verdadeira do problema, que é onde você identifica, eu ia até te pedir para falar um pouco sobre a lide sociológica, que é isso, né? Sim. Fala um pouco pra gente sobre a lide sociológica, que realmente ela tem tudo a ver com essa breve introdução aqui que eu fiz. Sim, exatamente. Quando a gente faz um curso de mediação de conflitos, né, que eu fiz o curso do CNJ, você estuda ali qual que é a lide sociológica e qual que é a lide jurídica, né, que está dentro do judiciário. Então, assim, a lide jurídica é aquela que está ali escrita no processo, tipo assim, né, no caso trabalhista aí, como você falou, eu quero o reconhecimento do vínculo empregatício e as verbas devidas. Mas qual que é a lide sociológica? Quais são os reais interesses por trás daquilo ali? Os sentimentos que estão ali. Porque aí o que acontece? No judiciário você resolve a lei jurídica ali, mas não resolve a sociológica. Por isso que é importante, como a Poli falou, trazer esse empoderamento para as partes, falar, poxa, vamos tentar resolver a gente aqui? O que a Poli contou da experiência dela, sensacional, perfeito. Ela mudou o clima, trouxe aquilo, né? E é muito bom quando as partes também se dispõem a isso. O advogado ele tem um grande papel. Só que a gente também tem que entender, Poli, algo que eu entendi ao longo da minha prática, porque quando eu comecei a advogar, e eu muito consensual, mediadora, consteladora, eu só queria fazer acordo. E eu estava revoltada do acordo. Aí, na verdade, depois você vai entendendo que, inclusive pelo equilíbrio entre dar e receber, inclusive por
você que chegou depois e as pessoas terem muitas histórias, não adianta querer empurrar um acordo nelas se elas não estão prontas para isso. Às vezes as partes estão muito magoadas, né? Às vezes, igual você contou daquela mulher que não foi vista, ela quer um pouco brigar, por quê? Porque ela quer levar um pouco de dor de cabeça, um pouco de sofrimento para quem trouxe muito sofrimento para ela. E a gente também tem que entender isso. Também faz parte de ser um profissional sistêmico, você reconhecer o limite, as circunstâncias e entender que às vezes aquilo ali também tem a sua importância. Mas está sempre ali. Porque uma hora, como o Bert Hellinger fala no livro Conflito e Paz, uma hora a paz ela vai chegar porque a pessoa não aguenta mais. As pessoas não aguentam mais. Mas às vezes tem que chegar a um limite. E tá tudo bem, a gente tá sempre ali disposto. A hora que a parte quiser, você fala, ó, você tá lembrada, né? Quando você quiser, eu tô aqui pra gente fazer um acordo, pra gente resolver de outra forma. Mas às vezes ela ainda não quer. Aí, ó, a Louise, minha querida Louise, que tá sempre aqui comigo nas lives, tá falando exatamente. Porque a gente vê muito isso, especialmente a gente da família, tem muita mágoa. Tem muita mágoa. Então, às vezes, a gente tem que respeitar esse processo de mágoa, entender que as partes estão ainda vivenciando equilíbrios entre o dar e receber do que aconteceu antes, né? E saber o momento mais propício para isso. Mas eu acho que a nossa obrigação, a gente conversou sobre isso recentemente, a nossa obrigação enquanto profissional, mandei lá no nosso grupo, né, é assim, primeiro você tem que chegar para a parte fazendo o que você faz, fazendo o que eu faço. Olha, eu acredito que o que de fato resolve é a gente ir atrás da outra parte para tentar uma negociação, vocês decidirem como é que vai ficar essa guarda, né, no meu caso de família, é a melhor situação. E aí você coloca isso para a parte em primeiro lugar. E aí alguns concordam e outros não. Falam, doutora, mas você não sabe, no meu caso não tem jeito de nenhum. Mas você deixa eu tentar? E às vezes eu tento, e mesmo assim a gente não consegue, né? Mas, vem cá, você tinha pedido para eu falar sobre o quê? Parece que eu fugi do tema aqui. Não. Era sobre isso mesmo. Agora eu vou entrar na segunda lei, que é a lei da hierarquia, né? Como que a gente pode aplicar e como que a gente pode ver essa lei da hierarquia dentro das empresas? Tá, entendi. Então, gente, a lei da hierarquia, como eu tinha falado para vocês, é o seguinte: quem chegou primeiro, chegou antes. E deve ser visto, honrado e respeitado nesse lugar. Então, o trabalho do Bert sempre começou na família. Então, a gente vai sempre olhar para a família e depois eu vou levar para vocês para olhar na empresa. Então, como é que é isso na família? Na família significa, a vida chegou até mim através dos meus pais biológicos e dos meus avós biológicos. Então, eu tenho que olhar para essas pessoas, vê-los como grandes, vê-los como pessoas que possibilitaram que a vida chegasse até mim e honrar essas pessoas por causa disso. Falar, poxa, muito obrigada. Sem vocês, eu não estaria vivo. Eu não seria eu. Falar, meu pai não presta. Talvez seu pai, se não fosse o seu pai, exatamente aquele pai que às vezes só te deu o sêmen, não era você. Você era outra pessoa. 50% seu da sua genética, da sua constituição, era uma pessoa completamente diferente. Então, você não era você. Então, nesse aspecto, começa aí a questão da hierarquia. Aí os pais adotivos. Se a pessoa é adotada, os pais adotivos merecem uma profunda honra da mesma forma. Porque eles chegam para desempenhar um outro papel, você entra num novo sistema. Mas isso não tira o reconhecimento que você tem que ter das pessoas que te deram a vida. Ó a Giovana aqui, ó. Isso aí, Giovana, aceitar, exatamente. Se você aceita os seus pais exatamente como eles são dentro do seu coração, isso tem um efeito profundamente curativo. Então, vamos trazer isso para a empresa. Quem chegou primeiro e deve ser honrado dessa forma. Quem chega primeiro numa empresa? O fundador. Quem funda uma empresa é a primeira pessoa que chegou. Se aquele fundador, ou aqueles, né, que às vezes começa com a sociedade, 2, 3 pessoas, se aqueles fundadores não tivessem feito aquela empresa, parido aquela empresa, ela não existiria. Então, todo mundo que chega depois a empresa pode passar a ter 100 funcionários. Todo mundo que chegou depois tem que ter um olhar de respeito, de reverência para o fundador. A gente vê demais empresas familiares, chega o neto todo descolado, que fez MBA em Oxford e que é o gênio da tecnologia, que acha que o avô dele não sabe mais de nada, porque o avô dele não dá conta de nada mais. Meu amigo, seu avô fundou a empresa. O seu avô foi o puta empresário que tirou do zero aquela empresa e transformou ela na grande empresa que ela é. Então, chega humilde. Chega assim, eu vou contribuir para o grande trabalho que meu avô fez. E que só é possível eu contribuir porque o meu avô fez isso. Senão essa empresa nem existia. Então, esse é o nosso lugar. E aí, nesse aspecto também, as pessoas que trabalham numa empresa, muitas vezes elas têm uma falhazinha na hierarquia. Elas querem, assim,
O fundador, os chefes, também tem que ter todo um olhar de inclusão e de respeito, como a gente falou, pelo papel de quem está ocupando cada um seu lugar na empresa e essa importância. Isso é reconhecimento, é pertencimento e também é hierarquia, porque todos têm que se respeitar. Mas tem que existir uma reverência das pessoas que chegaram depois a quem chegou antes. E aí na empresa você tem uma questão da hierarquia sobre dois aspectos. Porque você tem a hierarquia por tempo de chegada e você tem a hierarquia por função. E as duas têm que ser olhadas. Então, por exemplo, eu cheguei jovem, mas cheguei com cargo de diretoria. Primeiro eu tenho que honrar a pessoa que foi diretora, honrar aqueles fundadores, pensar, poxa, eu respeito todo o trabalho, então eu entro com um discurso. Respeito todo o trabalho que foi feito aqui até agora. Sabe? Sei que esse trabalho que trouxe vocês até onde vocês estão, mas vem agora contribuir com o que eu posso trazer de novo. Ter humildade, como a Luísa está falando. E aí, nesse aspecto, os meus funcionários que estão abaixo de mim vão ter que ter um respeito comigo, porque eu sou superior hierárquica a eles. Então, assim, existe uma hierarquia de função, de obediência. No entanto, eles têm uma outra hierarquia de antiguidade sobre mim, porque eles estavam lá primeiro. Então, eu cheguei em cima, mas eu também tenho que chegar humilde, respeitando. Gente, e assim, por exemplo, a gente sabe, a Poliana, que a gente trabalhou mesmo no órgão público. Muitas vezes, chega um juiz novo, um promotor novo, os assessores é que ensinam o trabalho para ele, porque ele nunca trabalhou com aquilo, né? Então, tem que existir essa humildade e reconhecimento do trabalho que a pessoa fez até aquele momento, antes de você chegar. Então, quando a gente olha para uma empresa, para as relações de trabalho, a gente tem que observar esses dois tipos de hierarquia, e essa por antiguidade aí do fundador, e também essa questão da hierarquia de função mesmo, né? Que tem que sempre ser respeitada. E como é importante, né, ter esse conhecimento. Tanto para os gestores, quando eles receberem uma pessoa de fora, de uma seleção de fora, para ocupar um cargo de gerência, de direção, passar para ele essa visão. Muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento, né, de que ele tem que chegar com, apesar dele ter um cargo, né, hierarquicamente superior aos demais, a equipe que ele vai liderar, ele chegou agora, às vezes essa equipe já está lá há 5, 10 anos. Então é importante passar para ele essa visão, né, de que ele precisa ser humilde em relação a quem já está lá, porque quem já está lá já tem uma experiência, já tem uma vivência, né? O cargo hierárquico, ele não se sobrepõe a essa questão da hierarquia pela antiguidade, as duas têm que ser juntas. Exatamente. Porque muitas vezes gera um conflito dentro da empresa. E às vezes você tem uma equipe lá super engajada, né? Chega um diretor ou um gerente com essa mentalidade, ele vai se integrar muito mais fácil. Agora, se ele não tem essa mentalidade, ele pode causar, né, a rotatividade daquela equipe. Então, isso daí gera custo para a empresa, isso daí pode gerar passivo trabalhista, porque muitas vezes eles vão sair sem esse reconhecimento, né? Poxa, acabou de entrar uma pessoa, não sabe nada, eu estou aqui na empresa há 5 anos, e essa pessoa me desrespeita, essa pessoa não leva em consideração a minha voz, sabe? Ele sai chateado. Isso daí é uma responsabilidade de toda a estrutura da empresa, levar essa visão, Exato. porque isso afeta diretamente dentro da cultura organizacional. Né? E essa Com questão certeza. aí, Dani, na hora que a gente conversou e que você me falou, eu falei, cara, incrível, incrível. Porque muitas vezes o que acontece é totalmente o contrário. A pessoa chega de fora, ela acha que, eu sou o chefe aqui, eu mando em todo mundo, e é isso, sabe? Mas não é isso. Não é só isso. O problema não é só isso, né? O problema que você pode gerar e a desestruturação em toda uma equipe para dentro da empresa é muito grande. Né? Então, Exatamente. essa é uma lei que eu acho muito, muito rica. E Polly, um outro ponto aí. Que eu só queria contar uma história. Tá, completa que eu quero contar uma história que eu te falei que eu queria contar dentro da hierarquia. Pode falar. Tá, não, faz o seguinte, então. Conta você a história, porque eu vou puxar agora o gancho um pouco para a situação de pandemia. Porque você falou de honrar os empresários, honrar quem criou toda aquela empresa, né? Quem criou toda aquela estrutura que gera emprego, gera renda, né? Que ajuda a sociedade. E isso é um tópico um pouco maior. Fala do seu exemplo. Com certeza. Não, é porque eu tenho uma experiência que aconteceu comigo que foi fantástica, que envolve pertencimento e hierarquia, que eu queria contar. Que eu fui procurada por uma pessoa que a doutora Dagmar que me enviou essa cliente. Então, ela era uma cliente muito aberta, porque nem todo mundo está aberto a olhar esse sistêmico, né, Pô? Você sabe que não é todo cliente que vai ter essa abertura. Mas essa cliente, ela estava muito aberta, porque ela foi enviada para mim pela minha professora de constelação, minha mestre, que a gente hoje dá o curso de formação juntas aqui no BS Sistêmicas, né? Então, quando ela me enviou essa cliente, que eu não posso falar o nome,
ela trazia uma questão de querer fazer uma alteração no contrato social da empresa, porque tinha uma questão ali da sucessão dos filhos, que elas estavam em desacordo, né? A sócia majoritária, a minha cliente era sócia minoritária. A sócia majoritária, ela queria que mudasse essa cláusula, porque ela falava que os filhos, com a morte, viriam para a empresa, né? Poderiam participar como sócios, e ela não queria que fosse assim. Ela falou, poxa, eu quero entender isso melhor, porque isso prejudica os meus filhos, a herança deles, como é que é. E aí eu fiz toda a consultoria para ela, expliquei que a gente podia alterar sim a cláusula, que isso aí não prejudicaria o direito deles à herança, pererê, expliquei toda a parte técnico-jurídica para ela. E ela ficou feliz, ficou mais aliviada. Eu falei, olha, você gostaria de fazer uma constelação a respeito disso para a gente olhar? Ela, eu queria, porque isso me incomoda muito o meu relacionamento com a sócia majoritária. Porque foi fundada pelo marido dela, né, da sócia majoritária, ela entrou junto, na mesma época, mas ela sempre foi sócia minoritária e etc. E ela queria olhar. Então a gente fez a constelação. E aí naquela constelação ela pôde perceber, quando ela foi pegar ela própria como representante, ela pegou um boneco pequenininho. Então você via que assim, naquele momento ali já revelava muita coisa, porque não é só que ela era uma sócia minoritária que tinha 35% de participação na empresa. Ela se via como pequena. Ela não estava reconhecendo o próprio lugar dela. E esse reconhecimento começa também pela gente, você entende? Você tem que ver que você é importante. Aquela faxineira que você falou, ela tem que sentir, poxa, se eu não limpar isso daqui vai ficar uma sujeira nojenta, ninguém vai querer trabalhar aqui dentro. Então é muito importante a minha função. Então faltava ela mesma olhar para isso e ver a importância. Então durante o trabalho da constelação, a gente trabalhou muito isso. A gente honrou o fundador, ela honrou essa sócia majoritária, mas a gente fez um movimento ali com os bonecos também de frases que olhavam para ela se empoderar daquilo, sabe? Da sócia majoritária olhar para ele e falar, claro que é ali no campo da constelação, né? Mas para ela refletir e levar isso para a vida dela. A gente colocou o bonequinho da sócia majoritária para falar para ela, né? Olha, eu vejo você, eu vejo a sua importância, que fundou junto comigo essa empresa, e ela cuidava da contabilidade. Toda a importância que você tem aqui dentro, sem você, nós não conseguiríamos nem administrar as nossas contas, né? Então, assim, foi muito legal. Ela terminou a constelação muito aliviada, agiu incrível. É muito legal, Giovana. Tomara que a gente faça muitas dessas juntas aí com os clientes que vocês vão trazer para nós aí. E aí, eu sei que é um movimento muito, muito rico, sabe? Isso foi uma coisa que das coisas mais legais que já me aconteceu até agora, foi a história com essa cliente. Que legal, né? Como é bacana. A constelação, as leis sistêmicas, né? Quando você começa a olhar para a relevância ou a importância que você tem como ser humano dentro de tudo que você faz parte, seja o seu sistema familiar, seja o seu sistema empresarial, e você começar a cuidar, nutrir, a se colocar no lugar em que realmente você tem que se colocar, isso organiza e alinha tanto as coisas, né? Você vê, começar de cima para baixo entre os sócios já não se viam dentro da posição que eles deveriam ocupar. E isso daí, de cima para baixo, já desestrutura tudo. Né? Porque, por exemplo, vem uma demanda de um colaborador, essa sócia que ela se sente menor, ela vai meio que tirar o corpo fora. Tipo, eu não sou ninguém aqui, resolve com a fulana. Entendeu? E aí fica uma super concentração de atos só em uma pessoa na empresa. E isso acaba desestruturando, né, primeiro a ordem entre eles, depois toda a cadeia em relação a toda a equipe. E isso daí gera um reflexo, porque muita gente pensa assim, muita teoria isso daí. Gente, isso é reflexo financeiro. Isso é um reflexo, é um impacto na empresa em ações trabalhistas, é um impacto em relação ao atendimento do cliente. Como vocês acham que esse colaborador que não se sente pertencente a essa empresa, como que ele atende o seu cliente? Como que ele vai atender, né, as pessoas que estão ali? Que alegria você acha que ele vai ter? Entendeu? Então é muito importante, porque agora a gente está vendo a importância do ser humano. A empresa sem o ser humano, gente, não funciona. Sabe? Coloca um monte de máquina aí, mesmo assim, precisa de ter uma pessoa para operar, precisa ter uma pessoa para desenvolver, para corrigir essa máquina. Não adianta. E existem áreas também que são, assim, essencialmente humanas. Você não pode substituir. Se você não cuida do ativo maior da empresa, que é o ser humano, que é a sua equipe, que são as pessoas que estão lá, né, trabalhando por aquele sonho, que aí eu puxo aqui a questão da hierarquia, que o fundador da empresa idealizou um dia. Que ele começou a pesquisar, que ele investiu dinheiro, que ele cresceu aquela empresa. Se você não valoriza as pessoas que estão aí trabalhando para o seu sonho vai se perder em algum momento.
Com porque certeza. você não está enxergando a dimensão de tudo aquilo. Né? E aí, Dani, eu vou fazer a pontuação que eu queria fazer com você. Que é Fala assim, a aí. gente está no momento de pandemia, várias empresas estão sendo afetadas, muitas fechando as portas, demitindo empregados, né? E ninguém tem culpa, sabe? A empresa não tem culpa e nem os empregados. A gente está num momento assim, nunca vivido aqui Vivido. no Brasil. A gente nunca viveu uma situação dessa, de ter que fechar, né? A gente está desde março, há 3 meses, que o comércio está parado, que está tudo, né, tudo estabilizado. Algumas empresas estão funcionando, mas a maioria não. E eu tenho lidado com muitas negociações entre empregados e empresa, especialmente para essas suspensões dos contratos, ou até as demissões, infelizmente, porque tem empresa que ela não vai aguentar, né? Se você faz a Sim, suspensão do contrato, ou você faz a redução da jornada e coloca o empregado trabalhando em home office por um curto período de horas aí, você tem que garantir o contrato dele. Então, se depois se o empresário tem medo de não conseguir continuar com a empresa, como que você vai garantir o emprego dessas pessoas depois? É difícil. Então, se com você certeza. demite depois, você tem que pagar uma multa. Né? Então, você tem que fazer uma análise aí. E nesses momentos em que tem que fazer a demissão, eu tenho visto muita resistência, às vezes, de algum empregado. Porque, por exemplo, tem a possibilidade de você fazer a demissão por força maior. É um tema polêmico ainda. A CLT não prevê uma situação de pandemia, porque a gente nunca passou por isso. A CLT Exato. prevê uma situação tradicional, né? O que os operadores, os criadores do direito estão fazendo? Fazendo uma interpretação, gente. Né, ao momento atual, a lei ela tem que refletir a realidade. A lei ela Sim, existe para regular as relações sociais. Então, se tem uma situação na sociedade que a lei não preveu, ela precisa ser adaptada para isso. Então, existe essa possibilidade aí de pagar, de fazer a rescisão, você paga tudo do empregado, mais a multa do FGTS você paga 20%. Né? E está prevista, bem clara, está na lei do FGTS. Existem alguns pormenores aí em relação à questão técnica, porque, como eu disse, é uma situação totalmente nova, o tribunal ainda não se posicionou, mas eu vejo que alguns empregados, eles são resistentes, né? E aí, quando eu faço esse olhar sistemático, trazendo essas leis que você falou, por exemplo, vamos pagar o salário de 50 empregados e vamos pagar em 20% apenas a multa, o resto dos direitos serão garantidos, ou vamos pagar integralmente apenas 25% e outros 25 vão ficar sem receber? A gente está numa fase que está bem difícil equilibrar o dar e o receber, né? Mas a gente tem que considerar o quê? Todas as circunstâncias. Sim. Então, assim, todos têm que ser compreensivos, porque infelizmente agora, por mais que doa às vezes para um funcionário sair sentindo que ele de certa forma está sendo lesado, como você falou, ele tem que ter um olhar expandido para toda a situação. Que culpa tem o empregador dele de não estar ganhando R$ 1? De estar cheio de prejuízo porque ele não está podendo rodar. Então, assim, é um momento em que a gente tem que ampliar o nosso olhar para todas as circunstâncias. Até uma questão de caber ordens da ajuda aí. Que eu vou fazer meu curso, tá, gente, de direito sistêmico, vai ser bem legal, vai ter tudo isso aí mais explicadinho para quem se interessar. Mas as ordens da ajuda são muito ricas nesse sentido para a gente entender aonde a gente está pisando e até onde a gente pode ir. E as pessoas vão ter que ter essa ampliação de consciência, né? Infelizmente, é uma fase em que equilibrar o dar e o receber aí vai acabar ficando um pouco defasado, porque está impossível, né? É o que você falou, não tem caixa, não tem dinheiro, as pessoas estão desestruturadas por causa da pandemia. E você falando em dar e receber, né? Ainda nesse olhar trabalhista, né, em relação à empresa. Quando você olha para trás, por exemplo, uma empresa que sempre deu bônus, uma empresa que sempre pagou as verbas de uma forma condizente com o trabalho do empregado, porque aí a gente vai entrar na segunda lei, né? Já estou entrando na janela, né? Que é o dar e receber. O dar e receber, eu lembro que você falou que ele tem que ser olhado das duas formas. Então, se você paga o empregado um salário legal, um salário bom, e ele faz uma entrega bacana, né? Você vem com o histórico aí de lei do dar e receber sendo equilibrada. E aí, no momento em que a empresa ela não consegue fazer todo esse investimento, né, esse reconhecimento com o empregado, será que não vale a pena ao empregado fazer essa retrospecção aí e lembrar que, poxa, olha o tanto que eu cresci nessa empresa, olha o tanto que eu conquistei, sabe? Olha quanto essa empresa investiu em mim, quanto foi bonita e respeitosa toda a minha jornada aqui. E aí hoje, nesse momento em que todo mundo é vítima, por exemplo, a empresa é vítima, os empregados também são vítimas, será que não dá para ter um bom senso aí, um olhar
de uma forma um pouco mais sistêmica, né, e compreensiva Com da certeza. situação, eu não digo em relação o empregado tem que ser bonzinho, ele tem que não aceitar tudo, ele tem que aceitar não receber o salário dele. Gente, não é isso. Não é isso de jeito nenhum. Os direitos básicos trabalhistas, eles têm que ser garantidos, eles têm que ser honrados. Sabe, a empresa ela tem o risco do negócio, a gente tem que ser maduro e a gente tem que enxergar também por esse lado. Mas, por exemplo, um ponto assim que eu pessoalmente fiquei um pouco tocada, né? A empresa fazendo negociação com empregados em razão apenas da multa do FGTS, os depósitos perfeitos, todos depositados, mas assim, aquela multa que surgiu para que a empresa não fique demitindo empregados à torta e à direita. Aquela multa, ela surgiu para impedir a empresa de fazer demissões deliberadas, entendeu? A redução apenas dessa multa. Eu vi tanto conflito, eu vi tanta resistência dos empregados, era como se eles falassem assim: não tô nem aí, problema da empresa. Eu quero integralmente todos os meus direitos, sem olhar para a situação, sabe? Ele está excluindo, entendeu? Assim, ele está excluindo, só de fazer isso, ele está excluindo a pessoa que o empregou, ele está excluindo o empregador, ele está excluindo até a própria situação que a gente está vivendo. O pertencimento, ele é muito amplo, você tem que olhar assim, tudo pertence, tudo faz parte. Inclusive agora, sabe quem faz parte? O coronavírus. Então, assim, o coronavírus também pertence, a gente tem que dar olhar para ele, honrar, ter um lugar e saber que ele está ocupando um lugar em todas as nossas relações. Gente, Uhum. eu tenho uma amiga, assim, que ela vai se casar, e ela e o marido dela, futuro marido que vão se casar em julho, não se veem há 3 meses, porque ela ficou presa aqui em Goiânia e ele preso lá em São Paulo. Aí em São Paulo, né, onde você tá. Então, assim, é tanta coisa louca acontecendo nesse momento, tantas relações humanas, que a presença do vírus, ela tá em todos os relacionamentos, e a pessoa Uhum. tem que olhar para isso. Então, assim, uma pessoa que está fazendo isso, ela está sendo bastante ignorante, e isso vai impactar. Isso vai impactar. Porque ela está excluindo uma série de questões, ela não está tendo um olhar, ela está sendo extremamente egoísta, né? E isso aí Sim, vai ter algum tipo de impacto na vida dela. sim, eu vejo assim também. Eu fiquei bem chateada, né? Porque essa empresa em especial, ela tá tomando um cuidado incrível. Por exemplo, na hora de fazer o desligamento, ela sempre faz por videoconferência, porque tá todo mundo em home office, né? Então, essa é até uma sugestão que eu faço, gente. Converse com cada um individualmente. Tá difícil para todo mundo, mas assim, a empresa ela ainda precisa ser forte porque ela tem uma responsabilidade em cima da vida de cada uma daquelas pessoas, né? Mas da mesma forma, aquelas pessoas que fazem parte daquela empresa, elas também têm a importância e elas também têm a responsabilidade delas em relação a todo o conjunto. Porque, por exemplo, um empregado que faz isso, ele desestrutura todos os outros. O que seria bom para todo mundo, por exemplo, agora vai ser ruim para todo mundo, porque se a gente pensar nesse foco aí, tem que pagar a multa inteira, tem que pagar tudo redondinho, igual se fosse uma demissão sem pandemia. Vamos entrar no mundo de Nárnia aí, tem uma amiga que está assistindo, a doutora Aline, ela às vezes brinca com isso. Que é isso, entrar no mundo de Nárnia e você viver numa ilusão, você não olhar para a realidade, né? Então, digamos que. Exatamente. Então tá, então a gente não tem pandemia, as empresas não estão no negativo mês a mês, né? Vai pagar todo mundo. O que você acha que vai acontecer com essa empresa daqui a alguns meses? Ela vai fechar Vai as portas. quebrar. Entendeu? E então, assim, a gente também tem que ter um olhar para toda a sociedade. Qual é o benefício que uma empresa ativa ela gera para a sociedade? Né? E qual o prejuízo de uma empresa inativa? Se as empresas começarem a fechar, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Desemprego a rodo, né? Para toda a sociedade. Falta dinheiro para todo mundo, reflete em todos os profissionais, porque aí as pessoas não Sim. têm dinheiro para contratar o advogado. Então, assim, é um momento agora de muita paciência, de se reinventar muito, de, sabe, ter muita compreensão, muita renegociação, né, muito acordo, porque agora a gente fala, quem vai prever? Que cláusula contratual que prevê uma pandemia, que não deixa Nenhuma, ninguém né? sair de casa, comprar, então é muito louco. Amiga, deixa eu te falar, você Dani, sabe que tá eu acabando, sei, né? eu Eu sei. vigio, eu vigio. Eu tô pedindo aqui também. Dani, fala pra mim sobre a terceira lei. Eu acho assim, essa live ficou muito rica, a gente trouxe várias situações, né? E foi bom a gente centrar nas três leis, porque as três leis, elas têm um poder imenso. Então eu quero finalizar aqui com você, a gente tem 6 minutos, vamos falar sobre essa lei aí, a última, que é a do dar e receber. E aí depois a gente marca uma outra, porque tem muita coisa. Não, a Poliana mandou o roteiro, né? Desse tamanho. Eu falei, Poliana, deixa eu te falar. Só que não vai dar tempo, não, né? É que eu sou Mas a tá rainha da ótimo. live, eu sou a rainha da live infinita, entendeu? Quer fazer aquelas lives de 50 horas, né? Pois é, mas então a gente marca uma outra em outro momento. Gente, mas assim, ó,
como a gente estava falando aqui, a lei do equilíbrio entre dar e receber é bastante óbvia, né? O nome dela fala, todo relacionamento humano tem que ter um equilíbrio no que você dá e no que você recebe. E o Bert Hellinger começa analisando na família, ele fala a questão do casal, né? Ele fala assim, ó, não existe hierarquia entre o casal, então o homem e a mulher chegam juntos, um não é mais importante que o outro. E a partir daquele momento para o relacionamento funcionar, eles têm que sentir que estão dando e recebendo em igual medida. Dando o quê? Aí dentro do relacionamento cada um vai saber. Né? Pode ser que se são casados, pode ser que uma entre dando todo o seu serviço, a sua atenção cuidando da casa, e o outro entre dando os recursos para pagar as contas da casa. É uma forma de combinar. Mas pode ser que o dar e receber seja totalmente diferente disso, seja no sentido, em cada momento da vida, né? Pode ser com um presente. Às vezes o seu marido te deu uma flor e você equilibrou fazendo uma comida que ele gosta. Então são nos pequenos detalhes de uma série de formas. Quando a gente olha para as relações de trabalho, a maneira óbvia de equilibrar o dar e receber é através da prestação e da contraprestação. O serviço que você está prestando está sendo remunerado de forma equilibrada. Vocês dois sentem que está valendo aquele serviço da maneira como está sendo pago. Então, a gente que é profissional liberal, a gente tem que colocar um valor no nosso serviço que a gente sente que vale, que a gente sente, poxa, com o que eu tenho de conhecimento, com o que eu tenho de bagagem, de experiência, esse é o valor que eu considero justo. Se a gente cobra mais, você pode perceber que a gente se sente mal. A gente fala, poxa, você sente que você não podia entregar tudo aquilo ainda. Mas se você cobra menos também, é um trabalho que você faz com raiva. Eu já falei isso para um cliente meu. Uma vez um cliente meu, eu tenho várias ações dele e ele queria fazer uma outra possessória. E eu cobrei barato dele, né? Porque meu cliente já e tal. Ele, doutora, não dá para você fazer mais um desconto? Eu virei para ele com toda a minha sinceridade, né, Poliana, que você conhece, e falei assim, olha, menos do que isso eu vou trabalhar com raiva. Aí ele falou assim, não, então fechou. Ele não falou mais nada. Falei, não, então acabou. Porque é verdade. Tem um momento em que é assim, você vai no seu limite entre o equilíbrio entre dar e receber. Menos do que aquilo, você não vai fazer bem feito. E assim vale dentro das empresas, obviamente, com os seus salários, né? Então, assim, se você sente que você não está sendo pago de forma equilibrada, que realmente atende ao serviço que você está entregando, você vai começar a entregar menos. Né? E pode ser tanto pelo desequilíbrio entre dar e receber, quanto pelo desequilíbrio na questão do pertencimento, do reconhecimento do seu valor, né? Da sua importância, ou da hierarquia do lugar que você pertence ali, naquela instituição. Mas essa questão do equilíbrio entre dar e receber nas relações de trabalho fica muito óbvia nesse sentido. Tem que existir uma prestação e uma contraprestação proporcionais, equivalentes, em que as duas partes se sintam atendidas e satisfeitas. Como eu e a Poliana estávamos conversando, a gente está vivendo um momento extremamente excepcional na nossa vida, na vida do mundo, né? Em que a gente tem, infelizmente, que trazer um novo elemento para esse equilíbrio. Igual eu falei, agora a gente tem que olhar tudo, trazendo, incluindo o coronavírus. Ele pertence, ele faz parte, ele entrou em todos os relacionamentos humanos. E a gente agora tem que olhar com ele ali como terceiro, fazendo um triângulo, né? Então ele muda, inclusive, o olhar para o equilíbrio entre dar e receber. Porque, como a Poliana falou, de repente, a possibilidade, igual nos alimentos, a gente não tem a necessidade e a possibilidade, de repente a possibilidade diminuiu muito, né? Daquele detentor ali do empregador. Então, o empregado tem que olhar que a possibilidade dele diminuiu muito, que vai, infelizmente, deixar aquela necessidade que ele tem de receber também mais restrita. Eu acho bacana também essa questão do dar e receber, para que a equipe, às vezes, do empregado, né, ele veja que, por exemplo, se ele está entregando pouco, muitas vezes ele foi demitido por causa disso. Às vezes, você fazer um olhar maduro, né, com autorresponsabilidade, ao invés de querer uma vingancinha ali, nossa, fui demitido da empresa, que absurdo. Tá, mas por que isso aconteceu? Né? O que você fez? Você estava entregando à altura do que você estava recebendo? Da mesma forma, o contrário, a empresa que suga demais o empregado e que paga pouco, depois ela não reclama que vai vir uma ação trabalhista, porque ela não está valorizando o trabalho daquele empregado, daquele colaborador, aquela pessoa que está lá dedicando a força de trabalho dela, a energia dela todos os dias. Né? Então é importante ter essa visão para ter esse equilíbrio, até na hora de saber qual o valor que você vai pagar, quanto que você vai pagar para o empregado, porque a remuneração, gente, ela é livre. Muita gente tem na tabela assim, é um salário mínimo, não sei o quê. Dependendo do seu valor, você pode receber uma remuneração alta por isso. E dependendo do cargo, você pode negociar, você pode conversar, entendeu? E alinhar isso daí para que a atividade na empresa já comece com equilíbrio. Dani, falta um minuto.
Ah, amiga, obrigada demais. Foi muito rico esse bate-papo nosso aqui. Eu quero agradecer de coração, viu? E se vocês tiverem interesse em saber mais, gente, entre no Instagram da Dani. Ela tem vários Obrigada. vídeos lá do IGTV, ela tem um canal no YouTube também. Tá, amiga, faltam 15 segundos aqui. Eu deixo para você minha gratidão imensa. Tô com muitas saudades, né? Isso é bom porque eu também mato a saudade de você. E muito obrigada mesmo. Muito obrigada também. Beijo grande a todos que assistiram.